Graça e paz, sejam bem-vindos a mais um estudo da Escola Bíblica Dominical. Essas aulas que nós teremos será de Colossenses até Apocalipse. Hoje nós estudaremos a carta de Paulo aos Colossenses. Quero dar alguns dados aqui sobre o contexto pelo qual esta carta foi escrita. Aqui temos a data dessa carta, foi entre 60 e 62 depois de Cristo, melhor. E quando Paulo escreveu esta carta, ele estava preso em Roma. Vamos ler aí os versículos 16 e 30 do capítulo 28 de Atos. A partir do versículo 16, diz: Uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. E agora também no versículo 30, durante 2 anos, Paulo permaneceu na própria casa que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Esse foi o contexto quando Paulo esteve lá preso em Roma durante 2 anos. Ele viveu numa prisão domiciliar. A única diferença é que ele não tinha uma tornozeleira eletrônica, ele tinha um soldado que o vigiava constantemente. Agora vamos informar sobre esta cidade chamada Colossos. Quais as suas características? Segundo a pesquisa que eu fiz, essa cidade localizava no vale do rio Lico, e na região da Frígia, Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia, perto de Laodiceia e Herápolis, a 160 quilômetros de Éfeso. Interessante, uma das características que ela era rica em pastiçais, ou seja, havia muito pasto por conta do vale do rio Lico, por ser uma região montanhosa e vulcânica. Quando esse rio transbordava, ele levava muitos nutrientes para suas margens, favorecendo ali uma pastagem viçosa, muito boa para ovelhas, para caprinos em geral. E por conta disto, era produzido naquela cidade, em Colossos, uma lã de uma boa qualidade, uma das melhores lãs ali daquela região. Mas, comparando as cidades de Laodiceia e Herápolis, Colossos, embora tenha sido uma cidade muito boa, desenvolvida, mas por conta de catástrofes naturais, como terremotos, que era muito comum naquela região, não teve o mesmo fim que Laodiceia e Herápolis, que continuaram a progredir mesmo por conta de terremotos, que era constante naquelas regiões. E aquela cidade de Colossos, ela foi se degradando, e na época em que Paulo escreveu esta carta, aquela cidade não tinha muita expressividade ali naquela região. E mesmo assim tinha ali uma colônia de judeus, tinha ali muitos moradores daquela região, natural daquela região, da Ásia, da Galácia, e gregos também. E esta cidade, Herápolis, Colossos, ela ficava a 160 quilômetros de Éfeso, que era a capital da Ásia, uma cidade de muita importância naquela região. Aqui nós temos, para vocês terem uma ideia, aqui a situação, ou a localização de Colossos, Temos ali 2 pontinhos pretos, um indicando Laodiceia e o de baixo Colossos, e bem lá perto do mar do Mediterrâneo, nós temos Efésios, tá? Então é para vocês terem uma ideia de onde ficava essa cidade aqui, Colossos, na Galácia, e próximo à região da Ásia Menor. Qual foi o propósito pelo qual o apóstolo escreveu esta carta, tá? Então nós vamos ver aí a razão pela qual ele
sentiu no coração, orientado pelo Espírito Santo, quando ele estava preso ali, encarcerado, mas ele tinha seus companheiros, Tíquico, tinha também Epáfras, tinha aqueles seus auxiliares que o ajudavam muito, né? E diz os historiadores, estudiosos, que Paulo não foi o fundador desta igreja. Provavelmente foi Epáfras. E esta carta, como alguns estudiosos também informam, que foi enviada através de Tíquico e Filemon. E vamos ver aí a razão pela qual o apóstolo Paulo remete essas cartas aos Colossenses. O que nós vemos aqui, em primeiro lugar, era para combater o gnosticismo. O que vinha a ser esta religião, essa heresia, né? Era uma religião composta de elementos judaicos, elementos da religião cristã e do paganismo, que tinha como objetivo principal se livrar os homens da influência da matéria que era considerada má e, consequentemente, todos os desejos do corpo mal também. Mas aí nós vemos que, segundo eu pesquisei, essa heresia, essa seita, ela ensinava que Deus, o Deus verdadeiro, não tinha criado o mundo. Foi uma das emanações de Deus que se separou de Deus, ficou distante de Deus e criou o mundo. E, de uma certa forma, segundo eu me informei, uma dessas emanações que criou a matéria, e eles consideravam a matéria eterna, e quando, através dessa matéria eterna, eles criaram, essa emanação criou o universo, e essa emanação, até certo ponto, era hostil ao verdadeiro Deus, porque ficou muito distante. Então, por isso eles criam que a matéria era má, só o espírito era bom. E, consequentemente, alguns se privavam de alguns prazeres que eram lícitos, se envolviam num rigoroso asceticismo, reprimindo todos os seus desejos, se isolavam, achando que teria que só permitir a atuação do seu espírito, que era considerado bom. E, por outro lado, também, alguns achando que o espírito era bom e a matéria era má, se aventuravam em dar ensejo a todos os seus desejos da carne. Todos os desejos, né, se envolviam na concupiscência, na idolatria, em várias formas de depravação moral e sexual, porque eles achavam, bom, a carne realmente não vale nada, então eu vou me dedicar a fazer a vontade da carne. E também este gnosticismo acompanhava um pouco na sua doutrina ali o judaísmo com o cerimonialismo legal. Dando prosseguimento aqui, nós vamos ver qual é o alvo desta nossa lição, desse estudo. Primeiro, reconhecer que Jesus é tudo para o cristão, motivar-se a conhecer cada vez mais a Jesus, e, em terceiro lugar, agir, ou seja, abandonar as atitudes que não condizem com quem Jesus é. O tema principal da carta, eu quero realmente me deter um pouco mais aqui, é a excelente supremacia de Jesus. Por quê? Paulo, sabendo que aqueles cristãos ali de Colossos estavam sendo ameaçados, embora sendo um povo pequeno ali por conta daquela cidade, não era uma cidade muito desenvolvida como a cidade de Laodiceia e Herápolis. Então Paulo, embora não tenha conhecido, nem ido ali e nem tido contato, Paulo, ele sentiu uma grande preocupação com aqueles irmãos ali, embora um grupo pequeno, mas ali tinha um povo de Deus, ali estavam os filhos de Deus, ali estavam aqueles que foram salvos por Jesus, e Paulo então, ele vai ajudar aqueles irmãos, dando subsídios para vencer esta doutrina que com certeza poderia minar a fé daqueles nossos irmãos. No capítulo 1, nós vemos aí que Paulo começa
agradecer a Deus por aqueles irmãos no versículo 3, tá? Se você pode acompanhar em sua Bíblia se quiser. A gratidão, isso é muito comum nas cartas, todas as cartas do apóstolo Paulo e as cartas de um modo geral naquela época, tinha sempre uma introdução, prefaciando a saudação. Isso era muito comum, como era feita as cartas de antigamente, tá? Paulo agradece e Paulo também ora por aqueles irmãos. E além da oração, Paulo vai falar aí da supremacia eterna de Jesus Cristo, que é no versículo 13 até o versículo 19. E nos versículos finais do capítulo 1, Paulo vai falar do seu ministério. Mas eu quero me deter agora nos versículos de 13 a 19. Nós vamos lá em Colossenses, se você puder abrir a sua Bíblia para acompanhar, é muito interessante para você marcar, porque nós queremos destacar alguns fatos importantes que Paulo deixou registrado aqui para essa igreja. Agora eu quero só abrir um parênteses aqui. Veja bem, Paulo não conhecia aqueles irmãos, e a carta era uma coisa bem informal. É diferente de epístola, que ela é bem mais elaborada. A carta não, era como uma carta, como eu na minha época, que eu já não sou tão novo assim, era comum a gente escrever cartas, tá? Não sei se vocês aí já escreveram, mas é mais ou menos assim que se fazia naquela época, A carta, e outra coisa também, que a carta não era redigida pela pessoa que estava falando, tá? Uma pessoa falava e tinha o amanuense, era aquela pessoa que escrevia, como Tércio escreveu a carta aos Romanos, e com certeza aqui na carta de Paulo aos Colossenses não foi diferente também. Ele talvez teve alguém ali para redigir, mas e às vezes a gente lê uma carta, parece que há algumas coisas desconexas, porque quando Paulo está escrevendo, ele está movimentando, ele está ditando, ele está colocando a sua alma no seu coração, e a pessoa tem que escrever, tem que ser rápido, tem que ter destreza, igual um escrevente judiciário, É mais ou menos isso, Então a pessoa tem que estar bem atenta para captar no máximo todas as palavras que estão sendo ditas. Então era muito importante a carta, era um meio muito útil, como Paulo não tinha facilidade de se locomover, por estar ali preso, e ele enviou através dos seus colaboradores. Então, nós vamos abrir a palavra do Senhor ali em Colossenses, no capítulo 1. Eu quero destacar algumas coisas aqui interessantes, nos slides que eu vou passar agora. A grandeza de Cristo descrita aqui dos versículos 13 a 19 pelo apóstolo Paulo. Vamos lá no versículo 15 de Colossenses capítulo 1. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Imagem. Todos nós sabemos que é uma imagem. Vocês estão me vendo aí, não eu pessoalmente, mas vocês estão me vendo numa imagem. Mas a imagem está me representando bem aí, com certeza, bem definida, tá? Eu não estou distorcido aí, eu que vos falo, eu sou eu mesmo. Então, agora vamos ver, Paulo vai falar de Jesus para combater a heresia do gnosticismo, que dizia que Jesus, sendo bom, ele não era de carne e osso, ele era um tipo de fantasma, um espírito, mas ele não teve carne e osso, é uma figura fantasmagórica, vamos dizer assim. Mas Paulo, ele vai com toda a ênfase, aí que nós vemos a profundidade de Paulo, a preocupação de Paulo em ajudar aqueles irmãos, prevenir aqueles irmãos contra essa terrível doutrina que colocava Jesus como uma emanação de Deus, não como uma imagem real, verdadeira de Deus, como nós podemos ver aí nesse texto. Então, o estudo que nós estamos fazendo agora versa sobre
a grandeza de Jesus e os seus atributos divinos. É imagem do Deus invisível. Isso é muito importante. Hoje em dia, muitas pessoas têm várias ideias sobre Jesus, tá? E como Jesus era? Ele tinha cabelo longo, tinha cabelo curto, ele era... Que cor que ele era? Negro, pardo, era de um branco? Qual era a cor de Jesus? A Bíblia não se interessa muito, nem os escritores, a falar de Jesus, da sua aparência. Eles vão diretamente aquilo que Jesus estava representando no mundo. Ele, como diz lá em Hebreus capítulo 1, se vocês puderem ler, fala que Jesus era a expressa imagem, a clara imagem de Deus, ou seja, era Deus sendo refletido ali através de Jesus. Jesus naquele corpo de carne e osso, um corpo que se cansava, tinha momentos de angústia, dificuldade, que se alegrava, brincava. Ele foi normal como qualquer ser humano, era um homem perfeito, sem pecado, mas também ali estava Deus em Jesus, Emanuel, esse Deus que ninguém conhecia, principalmente no mundo greco-romano, no mundo pagão. A ideia de Deus era muito diversificada, muito variada. Mas ali Paulo vai dizer, esse é o Deus verdadeiro. Se vocês colossenses quiserem saber, ou se já sabem, eu vou reforçar essa ideia de Deus. E Deus se apresentou de uma forma visível, o Deus invisível aparecendo em forma de homem, ou seja, o Deus eterno, que no princípio era a palavra, e a palavra que tinha criado todo o universo, a palavra se fez carne e habitou entre os homens, como diz lá no capítulo 1 de João, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, é muito importante essa doutrina da grandeza, da majestade de Cristo. E também nós podemos ver, neste mesmo versículo 15, Paulo diz aqui que ele é o primogênito de toda a criação. Era muito importante também, porque como o gnosticismo achava que tinha várias emanações, inclusive tinha adoração aos anjos também, vários deuses, né, que fazia parte do paganismo. Aí Paulo fala que Jesus é o único primogênito, o primeiro filho, mas aqui não está falando de que Jesus, como já ouvi algumas seitas dizerem que Jesus era o primeiro da criação ou o primeiro a ser criado. Paulo não está se reportando a Jesus como aquele que foi o primeiro a ser criado. Aqui está falando da primogenitura. Como no Antigo Testamento, o primeiro filho tinha todas as bênçãos em dobro. Tudo era em dobro para o primeiro filho. Aqui Jesus é colocado nessa mesma situação, dentre todo o universo, anjos, celestes e criaturas, Jesus é o primeiro, ele é o cabeça da criação, ele está numa posição, ele está no topo, juntamente com Deus, e ele então, por conseguinte, é igual a Deus, superior a todas as coisas criadas por Deus. Criador de todas as coisas, universo, e João já falei, né? João 1:3. E agora, esse Deus maravilhoso chamado Jesus, Paulo vai falar de uma coisa extraordinária nos versículos 20 a 22. Leiamos. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, a redenção. Veja bem, Paulo então agora vai focar que esse Jesus tão grande, tão poderoso, excelso, coroado de glória, ressuscitado, ele também é o nosso Redentor. Aqui, Deus mostra que Deus nos
comunica conosco através dos seus maiores atributos, que é o amor. Amor. Agora veja bem, colocando no nosso dia, né? Às vezes a gente começa a ficar, né? Isso acontece com todos, nós somos humanos, diante de um quadro de epidemia, pandemia, as pessoas estão isoladas, as pessoas muitas vezes estão entrando em parafuso, não sabem o que fazer. Paulo está dando aqui uma base para você apoiar a sua fé. Mesmo que as coisas não estejam boas, mesmo que estejam complicadas, nós estamos vendo aí irmãos nossos, pessoas que nós conhecemos, igrejas morrendo, não é fácil, é muito difícil, mas aqui quando fala de Jesus, esse Deus não era como o gnosticismo dizia, ele deixou a humanidade sozinha, ele se afastou, ele é muito bom, ele não pode viver com a matéria que é ruim, que não presta, mas esse Deus, através de Jesus, veio habitar no nosso meio para ser o nosso Redentor. E aqui nós vemos que ele derramou o seu sangue, e o preço da nossa redenção foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso nos traz muito consolo, né? Saber que Jesus, ele está preocupado conosco. Cada coisa que acontece na nossa vida. Eu estive meditando hoje pela madrugada, acordei preocupado, né? Quando eu iria falar hoje aqui, eu falei, Senhor, o que devo falar? Qual será a coisa que eu poderei falar hoje nessa ministração, nessa aula? Aí Deus falou no meu coração, fale isso. É isso que você precisa, é isso que as pessoas estão precisando, você está precisando. Mostre, fale para as pessoas que você não está sozinho. Existe alguém com você que é poderoso, alguém que venceu a morte, que venceu o diabo. Não existe para ele doença que ele não possa curar, não existe pandemia que ele não possa acabar, não existe nada que fuja ao seu controle, porque ele é o Criador do universo. A Bíblia diz que por meio dele, através de Jesus, Deus criou todas as coisas e ainda mais, ele sustenta todas as coisas do universo. Às vezes eu fico preocupado, né? Quando a pessoa está passando por uma dificuldade, quando alguém perde um ente querido, né? Isso traz tristeza, a gente começa a pensar, mas por quê? Por que aconteceu isso? Por que essa pessoa foi levada tão cedo para Deus? Eu não entendo, ele não poderia ficar, Deus não poderia curar. A gente muitas vezes não tem explicação, mas quando nós vemos aí, tudo está dentro do propósito maravilhoso desse Deus chamado Jesus Cristo. Assim como Deus Todo-Poderoso, Jesus também é o mesmo Deus, Emanuel, que está conosco. Dando prosseguimento, nós vemos no capítulo 2, Paulo dá algumas advertências para que aqueles irmãos ficassem prevenidos para não serem enganados, tá? Então quero destacar aqui 4 advertências. A primeira advertência é não se deixar enganar. Está no capítulo 2, né, no capítulo 2, no versículo 4. Eu vou ler para vocês. Capítulo 2, versículo 4. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. Interessante, Paulo, ao falar sobre isso, argumentos falaciosos. Argumentos falaciosos, hoje nós vemos, né? Eu fico vendo os debates hoje, né, em relação à pandemia, dos políticos, né, daqueles que estão no poder, daqueles que estão exercendo a sua influência, as argumentações, né? Muitos dos argumentos são falaciosos, não condiz com a verdade, tá? É porque muitas vezes nós achamos que aquele pensamento, aquela ideologia é a verdade. Paulo está advertindo, cuidado com o que eles estão ensinando. Verifique pela palavra de Deus e tenha um senso crítico para vocês analisarem e verificarem se há fundamento, se está fundamentado na verdade.
Muitos argumentos são falaciosos, ou seja, são mentirosos, com o intuito de enganar, de iludir. Então, Paulo adverte contra este grande mal. São discursos falsos que se passam por verdadeiros. A segunda advertência, Paulo diz aí no versículos 6 e 7, leamos. 6 e 7. Estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Aí nós vemos também as palavras que Paulo vai usar aqui, nesse versículos, no 6 e no 7, né? Enraizados. Como é importante, quando nós temos, quando nós vemos a palavra enraizado, significa você estar fincado, firme como uma árvore. Como diz lá no Salmo 1, né? Que o justo é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Então nós devemos estar plantado em Jesus, enraizado nele. A raiz é que dá firmeza, segurança, para que você não seja abalado pelas tempestades. Como é importante nós termos a confiança, a certeza naquele que nós cremos, naquilo que nós aprendemos, naquilo que nós professamos, e enraizados, nutrindo a nossa vida no próprio Senhor Jesus Cristo. E na segunda advertência, mesmo nessa segunda advertência que nós vemos, edificados, nós temos a ideia de um edifício, né? É a mesma coisa, um edifício, ele precisa de um bom fundamento. O edifício, né, ele precisa ser construído, mas a base do edifício precisa ser sólida, bem edificada. E nós estamos sendo construídos na base que é Jesus. A edificação nossa vai depender da nossa intimidade com Jesus, da nossa comunhão com Ele, da nossa busca dEle, do nosso desejo de Ele nos ensinar. E Deus, através de Jesus, do seu Espírito, quer nos ensinar, quer passar a nós coisas que nos edifiquem neste mundo de tantas ideias, de tantas ideologias. Nós temos que construir a nossa vida pautada na veracidade, na infalibilidade da palavra de Deus. E confirmados, ou seja, nossa vida deve ser constantemente reafirmada, confirmada, renovada em Jesus através da sua palavra. E Paulo diz aí que devemos ser gratos. Como é importante a gratidão, diz os psicólogos, psiquiatras, todos aqueles que trabalham na área da saúde, psicanalistas, todos eles afirmam que a gratidão é importante para a nossa saúde emocional. Como é importante você. Paulo, ele nem conhecia, nem sabia quem eram aqueles irmãos, mas Paulo já estava agradecendo, agradecia por ver as notícias, orava e agradecia. Como é importante você agradecer. Agradeça a Deus em meio a tanta confusão, em meio a tantas coisas desagradáveis acontecendo, mas tire um momento para agradecer. Essa advertência do apóstolo Paulo é muito importante. Diz as pessoas que o pós-pandemia, muitas pessoas estarão sofrendo, né, de depressão, o que já está acontecendo em muitos lares, porque a situação é complicada. Ninguém esperava por isso. Muitas pessoas não estão sabendo como lidar, né, com essa situação. Nunca passaram por isso. Eu mesmo nunca passei, nunca precisei usar máscara. E de vez em quando eu saio de casa e estou no elevador, lembro que esqueci a máscara e volto para buscar a minha máscara. É difícil para mim. É difícil, eu gosto de sair, eu gosto de andar. E ficar em casa não é fácil.
É muito difícil, mas é a situação que nós estamos passando. Mas vamos dar lugar à gratidão. Isso vai fortalecer, vai ajudar. E a terceira advertência é se cuidar para não sermos enredados ou cair na rede do engano. O engano, a rede está preparada e nós devemos ser espertos para não cair no laço do passarinheiro, como diz um dos salmos, né? Porque o Senhor nos livra da armadilha da arapuca, que está muitas vezes o inimigo, Satanás, prepara para prender, e ele não quer. No versículo 8 nós vemos isso aí. Vamos ler o versículo 8. Agora, porém, abandone igualmente todas as coisas, né? A advertência de deixar todas as coisas, né? Que essas coisas podem nos enredar, né? A ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, a linguagem obscena no falar e não mentir uns aos outros, né? E tudo isso pode nos enredar. Uma mentirinha, uma meia verdade pode ser uma mentira e isso pode te prender e você ficar preso de uma mentira por falta de cuidado, de estar vigiando e orando, buscando confiantemente a Deus e a sua presença, a presença do Espírito Santo. E a última advertência que nós vemos aí, não se deixar julgar por coisas com aparência de piedade. Agora, isso está no versículo 16, é muito interessante nós lermos esse versículo 16, né, do capítulo 2. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou da lua nova, ou do sábado. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Uma das coisas que nós não devemos dar atenção é o tipo de pessoas que querem dirigir e julgar você, por aquilo que você faz, por aquilo que você pensa. A Bíblia diz que o crente é a pessoa mais livre do mundo. O crente pode fazer tudo, sim, não é proibido, porque nós não vivemos mais debaixo do cerimonial legalista da lei, porque nós vivemos debaixo da graça de Jesus. Então o crente não precisa se preocupar, isso é errado, isso é pecado, eu não vou fazer isso, eu não vou. Não é isso. O crente tem que buscar a comunhão com Jesus. Quando ele se une, conecta a Jesus, Jesus vai dar liberdade para ele tomar as decisões sábias e prudentes, não debaixo de preceitos de faça isso, não faça aquilo, isso é errado, isso é certo, né? É errado o crente beber, é fumar, é prostituir. Não, isso não faz parte mais, é da lei, é da antiga aliança, porque a lei, como lá foi falado em Gálatas, foi um aio, foi o pedagogo. Agora nós temos Jesus. Ele, como diz lá em Romanos 14, o servo de Jesus para o seu Senhor. Ele está em pé ou cai, mas ele é poderoso para nos apoiar, nos sustentar. Então, Paulo está falando, não se deixe julgar por esses judaizantes, por esses que são gnostis, que seguem o gnosticismo, porque eles estão tentando iludir vocês, prenderem vocês com coisas que da lei, como guardar dias, luas, não fazer isso, não manuseis aquilo, isso aqui não pode comer, isso aqui pode comer, isso é puro, impuro. No cristianismo, na liberdade cristã real, tudo isso não tem mais importância, porque agora o importante é estar sob o poder de Jesus através do Espírito Santo, como diz aí Paulo aos Colossenses. E falando sobre o julgamento, nós podemos ver aí que todo tipo de julgamento que nos afasta da graça e do conhecimento de Cristo, ou fazer certas coisas com meio de nos aperfeiçoar para sermos mais santos. Então, você não é mais santo por fazer certas coisas. A santidade, ela acontece quando você está mais perto de Jesus, ou quando você dá liberdade ao Espírito Santo. Como acontece, né? Porque a santidade, ela não se baseia em rituais, em cumprir os mandamentos. Ela se baseia na atuação do Espírito quando ele vai atuar em mim e ele vai fazer com que eu ande na luz, e andando na luz eu tenho comunhão um com o outro, uns com os outros nós temos, né?
e aí o sangue de Jesus vai nos purificando. A santificação é a purificação, porque na realidade, a Bíblia diz lá em Romanos, como já foi falado, nós todos somos pecadores, e essa nossa condição de pecador será até morrermos. Um dia nós seremos livres do pecado, mas não da presença do pecado ainda, porque temos ainda em nós a parte que nós herdamos do primeiro homem, Adão. Mas por outro lado, nós temos a natureza do segundo homem, que foi falado aqui, que é poderoso, que habita em nós, que vai suplantar o homem velho em nós, que é o antigo Adão, que caiu e pecou. Por isso nós temos essa alegria de pertencermos ao Senhor Jesus. E agora eu quero falar no capítulo 3 sobre alguns conselhos que o apóstolo deixou aos Colossenses, que com certeza será muito útil para nós também, para vocês que estão aí estudando Colossenses. O primeiro conselho nós vemos aí do capítulo 3, está no versículo 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Isso é muito importante. Deixa eu mudar aqui. Agora sim, estou nos conselhos aqui, tá? Buscar e pensar nas coisas do alto, versículo 1. Bom, como isso é importante? Por quê? Porque nós temos, nosso pensamento não para. Nós estamos sempre pensando e nós somos constantemente bombardeados por muitos outros pensamentos. Aí Paulo, porque o nosso pensamento, a nossa mente não vai ficar vazia. Tudo que está sendo emitido está entrando na nossa mente. Aí Paulo nos dá uma orientação de como melhorar os nossos pensamentos, pensando nas coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mas agora muitas pessoas falam, mas se eu ficar buscando as coisas do alto, eu vou deixar aqui as coisas deste mundo, o que eu tenho a fazer, as minhas obrigações, os meus compromissos de lado? Não, muito pelo contrário. Quando você busca as coisas do alto, é aí que você vai dar conta de saber discernir as prioridades da sua vida aqui na terra, porque a prioridade, as decisões que você vai tomar, será de acordo com a direção do alto, que o Espírito Santo vai te abrir a mente, te dar capacitá-la para decidir, eu faço isso ou faço aquilo, isso é bom ou isso é ruim. Eu tenho essa percepção, esse julgamento para decidir por mim mesmo, através, é claro, da instrumentalidade do Espírito Santo, saber o que eu devo fazer, o que é certo, o que é errado. Então, buscar as coisas do alto não significa que você vai se alienar do mundo. Muito pelo contrário, você vai ser muito mais uma pessoa abençoadora. A sua vida vai ser frutífera, porque você vai estar pensando em Jesus, e com isso as suas ações serão como? Se não serem como, serão mais próximas de Jesus. O segundo conselho que nós temos aí é fazer morrer a nossa natureza terrena, mas não é como o gnosticismo, melhor, né? Gnosticismo achava que não poderia ter prazer nenhum, renegar todos os prazeres que Deus deu ao homem, uma boa comida, uma boa música, um casamento saudável, né? Tudo isso são coisas boas que Deus deu para a gente desfrutar de uma maneira justa, de uma maneira piedosa que agrada a Deus. Paulo está fala aqui de morrer a natureza. Essa natureza que ele fala seria aquela natureza do pecado egoísta, fundamentado nos nossos nos nossos próprios deleites. Uma forma de agir pensando só em nós, como nós vemos, eu não vou importar com ninguém, o importante é a minha vida, eu vou viver a minha vida da maneira que eu achar melhor, eu vou gozar a vida, né? Não se importa com ninguém. É isso que Paulo fala aqui, que é morrer a velha natureza, a prostituição, a avareza, tudo isso, né? O apetite desordenado, né? A bebedeira, né? Se embriagar, tudo isso seria a velha natureza, tá? Mas as coisas boas da vida,
Deus deu para a gente usufruir, é certo, não como eles achavam lá, os seguidores do gnosticismo. O terceiro conselho, não mentir aos outros, né? A velha natureza está no versículo 5, nós vamos fazer morrer. No versículo 9 do capítulo 3, nós vemos aí, né? Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Não mentir. Como isso é importante, tá? Tudo que é bom, verdadeiro, a nossa palavra deve ser se ensina não, mentira. Como é importante, né? Não vale a pena mentir, não faz parte da natureza daquele que tem Jesus, que tem o Espírito Santo. A mentira na vida do crente é um entrave, leva o crente à ruína, à derrota, ele perde a confiança dos outros. Então não vale a pena mentir, como diz o apóstolo, não mintais uns aos outros, ainda mais que somos membros uns dos outros, né? Somos do mesmo corpo, não há porquê de mentir. Devemos falar a verdade, mesmo que seja ruim para nós, confessar um erro, um pecado, ou para os outros também, mas falando a verdade com amor, considerando o outro, sendo você mesmo ciente das suas próprias falhas, que você é humano. E o quarto conselho aqui está no versículo 2, revestir de todas as qualidades de Jesus. Que coisa linda, maravilhosa. Versículo 2 diz: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, e aí por diante. Bondade, amor, mansidão. Paulo está falando aí, como ele diz em outras cartas, em Gálatas, né, dos frutos do Espírito, que é o amor, se manifestando nas suas várias facetas, com a benignidade, a bondade, a gratidão, a paciência, suportando uns aos outros. Esse deve ser o nosso revestir. Revestir é deixar o homem velho para lá, de lado, e nos apropriarmos das vestimentas do homem novo, criado conforme a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. E o quinto e último conselho aqui está no versículo 17. Vamos ler o 17. E tudo o que fizerem, seja por palavra, seja em ação, façam em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Fazer tudo por meio do nome de Jesus. Nós queremos já partir para a conclusão. E é claro que a gente se revestindo de Jesus, Jesus habitando em nós, os nossos outros relacionamentos, o relacionamento cristão, familiar e social, será reflexo da vida de Jesus em nós. Veja bem, assim como Paulo fala que Jesus expressa, é a imagem do Deus invisível, aqui na terra nós seremos a imagem do Jesus que agora é invisível, mas agora o Jesus, ele deve ser refletido em nós, ele deve ser materializado no nosso corpo, nos nossos relacionamentos como cristãos, uns com os outros, nos nossos relacionamentos na família, o esposo com a esposa, o pai com seus filhos e assim por diante. E nos nossos relacionamentos sociais. Isso está no versículo do capítulo 3. Colossenses sendo contextualizado, né? É importante conhecer o texto das epístolas para compreender bem as razões do escritor ao redigi-las. Aí é uma pesquisa para você, isso aqui é para você fazer uma reflexão. Tente estabelecer paralelos entre o contexto de Colossenses e sociedade hoje. Avalie como as lições da epístola podem ser aplicadas à sua realidade. Bons, eu estou lendo aí sobre a pandemia, né? Hoje mais do que nunca, nós devemos usar os meios, a mídia, né?
para manifestar aí a nossa solidariedade cristã, o nosso amor cristão a muitas pessoas. Hoje nós temos um alcance muito maior do que se estivéssemos aqui na igreja. É bom estar na igreja, nós queríamos estar aqui, mas nós estamos privados, mas temos aí a nosso favor essa ferramenta maravilhosa, a mídia, né? E nós poderemos ajudar aqueles que estão passando por necessidades, né? Inclusive a gente sempre está tendo contato com irmãos, irmãs, conhecidos, nós estão passando aí com problemas sérios por conta da pandemia, né? Seus familiares estão hospitalizados, alguns deles na UTI. Como nós poderemos ajudar as pessoas, né? Ligar para elas, orar com elas, trazer uma palavra de conforto, de estímulo, né? Hoje as pessoas estão mais do que nunca precisando, né? Precisando de uma atuação nossa, de amor, de compaixão. O apóstolo Paulo, ele foi um dos maiores apóstolos usado por Deus do Novo Testamento naquela época. De todos os apóstolos, o apóstolo Paulo, ele realmente se entregou, ele se envolveu com Jesus Cristo, por isso ele tinha compaixão. Ele diz que se preocupava com os irmãos, com as igrejas, com as pessoas, ele chorava, ele gemia, ele queria estar com aqueles irmãos, não podia, mas enviava suas cartas para consolar os corações. Nós temos uma grande oportunidade e esse é o momento de nós usarmos todos os recursos que temos da tecnologia para enviar a mensagem de boas novas de Jesus. E nós vamos concluir esta carta. Jesus deve ser tudo para nós. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o Criador deste mundo, do universo. Então nós devemos aprender que Cristo é a nossa total suficiência. Ele mesmo diz lá em João, não me lembro o capítulo, mas sem mim nada podeis fazer. E Paulo vai concluir aqui esse texto. Eu quero concluir, né, esse estudo da carta de Paulo aos Colossenses, lendo os versículos do capítulo 4, os finais aí, ou melhor, os dois versículos, né, os 5 e os 6, os conselhos finais do apóstolo Paulo, né? Diz o seguinte, 5 e 6: sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveite bem o tempo, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como deve responder a cada um. Olha que coisa maravilhosa, né? Hoje mais do que nunca, as pessoas estão precisando de uma palavra assim. E quem poderá? Você, meu querido irmão, você que está me ouvindo agora, me assistindo, você pode ser o mensageiro dessa boas nova. Como diz, feliz aquele que pelos montes anunciam as boas novas, feliz aquele que pela mídia, pela tecnologia estão anunciando essas boas novas, porque o mundo continua o mesmo, as catástrofes vêm e vão, as doenças vêm e vão, pestes, mortes, e nós sabemos que Jesus está próximo. Eu creio que Jesus está próximo. Eu não sei quando Ele virá, mas tudo isso que acontece são sinais da sua volta. A Bíblia diz que quando o Evangelho for pregado, a última alma, em todos os cantos deste mundo, nos lugares mais difíceis, na África, na Amazônia, em tribos não alcançadas, diz que o Senhor Jesus voltará para buscar eu, você, a sua noiva, a sua igreja. Então, vamos seguir esse conselho de Colossenses, ser sábio. Nós temos que pedir direção, sabedoria, para saber como aproveitar bem o nosso tempo. Eu confesso que muitas vezes eu não uso bem o meu tempo, não aproveito bem o meu tempo.
Às vezes eu falo coisas fúteis, às vezes eu uso meu tempo de uma maneira improdutiva, perco meu tempo com todas as coisas supérfluas, coisas que não combinam com aquele que tem Jesus e Espírito Santo. Mas que a palavra que saia da nossa boca, seja uma palavra agradável, uma palavra temperada. Como hoje, mais do que nunca, nós estamos vendo as pessoas carentes desse Evangelho, dessa palavra abençoada. Vamos então, através do estudo aos Colossenses, vamos anunciar a palavra a tempo e fora de tempo. E hoje nós temos essa oportunidade. Façamos isso com alegria, com gratidão, com persistência, dependendo do Espírito Santo, reconhecendo que Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor magnífico e maravilhoso da nossa vida. Que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Vamos orar agora, nos despedindo. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo teu cuidado, pela tua palavra. Quero agradecer por todos que estão agora nos ouvindo, que realmente, Senhor, aquilo que eu não consegui falar, o Espírito Santo possa falar aos corações, possa falar de uma maneira profunda, ministrar essa palavra tão poderosa, que fala de Jesus, o Senhor, o poderoso, invencível, nosso Senhor, aquele que nos amou, aquele que entregou a sua própria vida por nós na cruz. Ele não poderá dar-nos todas as coisas, sim, e ninguém poderá nos condenar, ninguém poderá nos afastar, porque Jesus é a nossa rocha. Estamos firmados, enraizados, edificados e confirmados pela fé nele. Toda a honra e glória seja dada a Jesus para todos sempre. Em nome dele que nós pedimos e agradecemos. Amém.